Mensagem: o arrebatamento será antes da grande tribulação. Por que eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque os textos que nós vemos no Novo Testamento, tirando o texto de Jesus, que fala mais para os judeus, eles mostram claramente que a igreja não passa pela grande tribulação. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus está falando com a igreja o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vejam como aqui Jesus está falando para a igreja que vai ser arrebatada. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te guardarei da hora. Ele não está dizendo te guardarei na hora, mas sim guardar da hora. E na língua original, esse da hora, preposição grega ek ou ex, é sempre de dentro para fora. Essa preposição, por exemplo, é a preposição que todas as línguas usam para expressar saída. Todas as palavras que começam com ex dão sempre a ideia de saída, de dentro para fora. Como, por exemplo, Êxodo. Êxodo é saída. Como no inglês, exit, saída. Expropriar, expatriar, tirar de uma pátria, colocar em outra pátria. Portanto, essa preposição significa de dentro para fora. Agora, que tribulação é essa que Jesus está falando? Aqui ele está deixando claro que não é uma tribulação pontual. Essa é a tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Olha o que o texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação ou da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui é a grande tribulação. E continua, e conclui: para experimentar os que habitam sobre a terra. Esta palavra habitar no grego é katoekel. Há outras maneiras de falar habitar no grego. Por exemplo, oikel significa pernoitar num hotel. Mas katoekel significa fazer raízes. Então, é para experimentar aquelas pessoas que pertencem a este mundo, que têm raízes neste mundo. E
Existem muitos outros textos que falam sobre sermos guardados da tribulação que vem sobre todo o mundo. Lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 16 em diante, e invadindo o capítulo 5, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Amados, o ladrão de noite ninguém espera. Ele rouba e ninguém vê. O arrebatamento será como o ladrão de noite. Ninguém espera, ninguém vê. A segunda vinda é que todo olho o verá. E o texto continua. Quando andarem dizendo paz e segurança, agora ele já está falando para quem ficou aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui Paulo está falando para os que vão ficar na terra durante a grande tribulação. E continua, agora falando novamente com a igreja. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E aí vem o texto que nos garante. Porque Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação, meus irmãos, vai ser um tempo de ira. Porque as pessoas não creram na palavra, Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade durante 7 anos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui: o arrebatamento vem, e ele vem como um ladrão. Ninguém vai ver Jesus. Ele simplesmente vai fazer desaparecer uma infinidade de pessoas. Sumiu de uma hora para outra. E aí então,
começa o tempo da ira. E ele diz assim: mas vocês não foram destinados para ira, porque eles estão dormindo, vocês estão acordados, vocês estão vigiando. Sejam sóbrios, vigiem, porque quando o Senhor vier, quando o Senhor vier, você tem que estar vigiando, tem que estar sendo fiel a Deus, vivendo com o Senhor, cumprindo a sua palavra. Agora, quando a igreja for arrebatada com o Senhor nos ares, diferentemente da segunda vinda, onde ele aparece nos ares, mas desce no Monte das Oliveiras, pisa na terra para julgar as nações. O arrebatamento é o encontro nos ares e a igreja sobe. Na segunda vinda, Jesus desce, mas o texto é claro: ele nos guardará da hora da tribulação. Por quê? Porque nós que cremos não fomos destinados para a ira. A grande tribulação será uma última oportunidade que Deus dará, principalmente para o povo de Israel, que vai se converter em massa, mas também com uma grande quantidade de gentios. Então, meu querido, se você crê diferente de mim, deixa eu te dizer uma coisa agora. Heresia é uma palavra que no grego significa divisão, ou seja, provocar divisão. Quando nós cremos nas questões básicas e fundamentais da salvação, da mesma maneira, nós podemos dizer que somos irmãos. Não importa qual é a placa da sua igreja, qual é a sua denominação, ou se você crê na salvação por livre arbítrio, independente, estas coisas não podem nos dividir a ponto de não termos comunhão, porque cremos diferente em algumas coisas assim. O Apocalipse e a volta de Jesus é igual. Se você crê que Jesus é o único caminho para a salvação, se você crê que Jesus morreu para salvar todos os pecadores, se você crê que os nossos pecados são perdoados através do seu sangue derramado na cruz, se você crê que ele vai voltar, você crê como eu nas coisas mais fundamentais. E a verdade é a seguinte, meu amado: nós temos que pregar que ele vai voltar. Por quê? Porque ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar. Jesus disse: nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Até na igreja primitiva havia diferenças.
Paulo entrou em colisão, em discussão mesmo com Pedro e até mesmo com os discípulos de Tiago. Mas eles se amavam, se respeitavam. A gente tem que entender que para que o nosso testemunho seja forte no mundo, nós precisamos amar, precisamos saber respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Eu creio que esse período que está logo aí à nossa frente vai ser um período terrível para aqueles que não forem arrebatados. E por isso mesmo, precisamos e devemos pregar sobre isso, para alertar o máximo de pessoas sobre a necessidade que todos têm de estar preparados para o grande dia do arrebatamento. Se eu não pregar, se eu não fizer a minha obrigação, um dia vou ser cobrado por isso. E além disso, precisamos amar nossos semelhantes e querer que eles também possam usufruir do amor, da misericórdia e da graça do nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Amém.